Olá pessoal, meu nome é Pedro, eu sou estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Oeste da Bahia e hoje falarei com vocês sobre uma das classes de animais mais interessantes do mundo, que são as aves, para ser mais específico, as aves fósseis. Olá, gente! Eu sou a Tagna e, assim como o Pedro, também sou estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Neste vídeo, abordaremos diversas características relacionadas a aves fósseis, como evolução, origem das penas, voo e principalmente sobre sua aplicabilidade na área da biologia. Inicialmente, é necessário compreender qual fator determina que um animal é uma ave. Como podemos observar nesta imagem, esse fator é a presença de penas, pois é uma característica exclusiva das aves herdadas dos seus ancestrais dinossauros. Mas calma aí, gente. Isso não quer dizer que a galinha que você tem aí no seu quintal é neta de um T-Rex. É isso mesmo, Taina. Vocês não precisam sair correndo da galinha. Vamos entender agora que a evolução explica tudo. Existem muitas teorias que visam explicar o surgimento das aves. Atualmente, a mais aceita delas afirma que essa classe de animais teve origem a partir da subordem de dinossauros conhecidos como os Theropoda. O que leva a teoria do surgimento das aves através dos Theropoda a ser bem aceita é o fato de que várias das características que atualmente são encontradas nesses seres, como penas e a redução no tamanho corporal, surgiram antes mesmo desses organismos existirem, estando presentes em seus antepassados. Já que você tocou no assunto, Pedro, é importante detalharmos um pouco mais essa estrutura que representa o sucesso evolutivo das aves. As penas representam uma característica exclusiva possuída apenas pelas aves. Antigamente, acreditava-se que tal característica só desempenhava função de voo, mas as penas desempenham diversos papéis, como isolante térmico, impermeabilização, ajuda na exibição para cortejar o parceiro, camuflagem, coleta de alimentos e equilíbrio. Esse traço evoluiu consideravelmente ao longo do tempo geológico. Algumas estruturas aparecem e desaparecem, e as penas modernas representam o maior grau de complexidade da pele dos vertebrados. Mas isso não quer dizer que as penas surgiram junto com as aves. A verdade é que esses apêndices corporais fazem parte dos seres vivos há mais tempo do que imaginamos. Pesquisas recentes apontam que muitos fósseis encontrados na China já possuíam penas primitivas detentoras de uma grande diversidade. Isso inclui morfologias que não são atualmente encontradas nas aves modernas. As primeiras penas identificadas em espécimes de dinossauros terópodes na China possuem morfologias que correspondem aos tipos de penas conhecidos dos pássaros modernos, mas os paleontólogos cada vez mais percebem que algumas das morfologias das penas fósseis não podiam ser correspondidas em pássaros vivos, como por exemplo, uma haste mais alongada em forma de fita, com a ponta pennácea, com farpas radiantes bem organizadas, como vemos nessa imagem. Aliás, pena e voo tem tudo a ver, né? Afinal, o que seria do voo sem as penas? Após informações dadas sobre os ancestrais e a principal característica das aves, é necessário compreender o voo. O desenvolvimento do voo originou-se de características herdadas dos ancestrais terópodes, ou seja, da presença de penas, a força dos membros inferiores e o bipedismo, que juntos foram capazes de tornar possível a mecânica do voo nesses animais. Apesar da evidência fóssil ser muito escassa para proporcionar o registro histórico sobre a origem do voo, existem duas teorias fielmente discutidas. Uma delas é conhecida como chão-ar, em que animais correndo simplesmente começaram a voar. Segundo essa teoria, eles batiam as asas já no solo, eram corredores terrícolas com asas ainda primitivas. A segunda é a árvore-ar, que é mais amplamente aceita. Seria quando um animal arborícola passava a saltar através das árvores, cair, planar e, por fim, atingir o voo potentemente pleno. A árvore-ar seria mais simples, já que a teoria chão-ar iria contra a força da gravidade. Agora que já conhecemos as características e mecanismos desses animais, chegou a hora de falar das verdadeiras estrelas desse vídeo, as aves fósseis.
Acredito que este seja o momento mais aguardado deste vídeo. Traremos agora alguns exemplos de aves fósseis. O primeiro exemplo é a Rhaonavis. É uma das aves com características mais basais que se conhece. Viveu no Cretáceo Superior, muito tempo depois dos Archaeopteryx. Rhaonavis era um pequeno predador, com um tamanho um pouco maior que o Archaeopteryx, e apresentava um antebraço aviano, pé primitivo com hálux, que é o primeiro dedo das patas traseiras dos vertebrados tetrápodes, voltados para trás, e uma grande garra em forma de foice no segundo dedo do pé. O segundo exemplo precisa de uma ressalva, pois não se sabe ainda se o Alvariçarídeo é uma ave fóssil ou se é um ancestral delas. Os alvariçarídeos variavam de 50 centímetros a 2 metros de comprimento, embora alguns membros pudessem ter sido maiores. Fósseis atribuídos a alvariçarídeos também foram encontrados na América do Norte, na América do Sul e na Ásia, e variavam em idade de cerca de 86 a 66 milhões de anos atrás. Nosso terceiro e último exemplo é nacional. Se trata da Cratoavis cearensis. A descoberta dessa ave fóssil marca a primeira vez que um esqueleto quase completo e articulado de uma ave do Cretáceo inferior da América do Sul foi documentado. Possui olhos grandes, bico curto, dentes, dedos dos pés alongados e um par de penas requitrizes, que são penas da cauda, bastante longas, que tinham listras escuras no primeiro terço de seu comprimento. O Cratoavis tinha o tamanho de um beija-flor. O registro da ave foi encontrada na Bacia do Araripe, mais especificamente em Mina Pedra Branca, que é o município de Nova Olinda, estado do Ceará, Brasil. Por fim, agora que conhecemos as aves fósseis, é preciso entender a sua importância para além da paleontologia. Os registros fósseis das aves contribuem para diversos campos dentro das ciências biológicas. Um deles é a genética. Através de estudos realizados com cascas de ovos das aves fósseis por meio de DNA originado da casca, é possível descobrir a que espécie a ave pertence, bem como qual pai chocou o ovo durante a incubação. O DNA também pode ser usado para identificar e descobrir o sexo dos ovos. Ecologia. Os fósseis de aves também são registros valiosos para a ecologia, pois permitem rastrear mudanças na biologia, meio ambiente e ecologia ao longo do tempo, e que no fósseis de aves podem até fornecer um registro da exposição ambiental ao mercúrio, além de serem fortes indicadores biológicos, abrindo novas portas para a compreensão da paleobiologia e da paleocologia. As aves fósseis também têm importância para os estudos da biologia forense silvestre. A capacidade de sequenciar DNA de cascas de ovos de pássaros modernos e fósseis pode ser usada para identificar taxonomicamente os ovos dos pássaros em uma variedade de casos importantes. O DNA nos vestígios das aves fósseis pode ajudar na identificação de espécies desconhecidas, tanto em situações forenses quanto em museus, aumentando o uso de coleções que podem não estar devidamente rotuladas. Etnobiologia. As aves fósseis ajudam a compreender culturas de sociedades humanas, comumente primitivas. Fósseis que às vezes eram usados como utensílios em rituais religiosos e etc. E por último, mas não menos importante, a principal importância que as aves fósseis representam para as ciências biológicas está completamente relacionada com o processo evolutivo pelo qual esses seres passaram. Houve uma total modificação no corpo desses indivíduos, que reduziu seu tamanho, sendo a forma de adaptar-se à mecânica do voo, que foi possibilitada pelas penas, que por sua vez também passou por adaptações, pois a princípio sua função era apenas de regulação térmica, e logo após evoluiu morfologicamente, obtendo novas funções. Este vídeo é exclusivamente didático, não possuindo nenhum tipo de fim lucrativo e foi idealizado como meio avaliativo para a disciplina de Introdução à Paleontologia, orientado pelo docente Leonardo Morato. Por fim, nos resta agradecer a todos que assistiram este vídeo até aqui. Esperamos que através dele vocês tenham adquirido algum novo conhecimento ou sanado qualquer dúvida que tivessem a respeito das aves fósseis.
Salientamos também que nos colocamos à disposição de todos os telespectadores para dar maiores detalhes sobre temas científicos, teorias e demais questões que aqui foram abordadas. Muito obrigado e até a próxima.